Há 3 semanas que o Yuri já vem sofrendo algumas dores, principalmente dores no pubis. Os médicos sempre preocupados com ele. Ele treinando pouco, muitas vezes poupado. Essa semana não foi diferente. Inclusive, ontem, por exemplo, ele não treinou para que ele pudesse, pelo menos, ter condição, pelo menos, de um meio tempo do jogo. Ele tem jogado realmente no sacrifício, mas também foi uma opção nossa, já que tanto no jogo contra o Sport, quanto no jogo contra o Criciúma, o Palácios entrou e deu uma mobilidade maior para a equipe, né? A gente conseguiu empatar o jogo lá e o jogo conseguiu uma virada. Então essa foi a opção, por 2 situações. Uma que o Yuri já vinha sentindo já há algum tempo, essas dores, né? E a gente sabia que ele estava jogando no sacrifício, com muitas dores. Ele falou com a gente, conversou com os médicos, conversou comigo. E a gente tomou essa decisão, então, de segurá-lo para que a gente pudesse iniciar com o Palácio. Esse foi o pensamento. Sabemos que vamos aguardar até amanhã, mas já temos que estar começando a preparar a mente, o coração para uma decisão. Claro que a gente vai estar amanhã torcendo para que as coisas aconteçam bem lá com Londrina, mas, como profissionais, a gente precisa estar muito bem preparado para isso. É muito simples quando as coisas acontecem bem, que a torcida está apoiando, né? Está todo mundo sendo aplaudido e a gente está junto, a gente está unido. Esse é o momento mais importante que eu falei para os jogadores. É o momento mais importante que verdadeiramente a gente precisa se unir. Uma derrota dolorosa, todo mundo sente, a gente sente a dor do torcedor, né? A gente naturalmente sente muito, mas nós somos profissionais, nós somos... temos personalidade forte, homens de caráter, e a gente vai em busca do nosso objetivo. A gente não, de forma nenhuma, vai, né, a gente sabendo, se por um acaso acontecer uma vitória do Ituano amanhã, a gente vai realmente para trazer principalmente o acesso, né, no campo deles. Sabemos que vai ser muito difícil, vai ser uma batalha, literalmente, mas acredito muito no elenco, acredito... A gente, ao mesmo tempo que a gente perdeu o primeiro jogo em casa, né, no ano, a gente também não havia tido nenhuma virada, fazia 400 dias, mais de 400 dias, nós tivemos uma virada fora de casa, tivemos uma virada em casa. Então, esse é o futebol. A gente tem que acreditar sempre, botar a coisa para cima. A gente sente muito a derrota, muito, mas... Isso aí nos ensina. Uma derrota como essa nos ensina muito como a gente deve se comportar no próximo jogo. Abalar para esse último jogo. Não é uma questão de abalar a confiança, é uma realidade. Se você não sentiu uma dor dessa, de uma derrota, e da forma como aconteceu, por exemplo, nós tomarmos o 3º gol, com uma superioridade numérica pelo lado, que a gente deveria ter diminuído o espaço, teriam que ter saído 3 jogadores, não 2, para dificultar justamente uma bola na área, é uma coisa que dói muito, mas a gente entende que não adianta você ficar cabisbaixo, que o que nos resta, situações que eu já passei na minha vida, é levantar a cabeça e acreditar. E esse grupo já tem demonstrado isso, que ele consegue se superar, e nós vamos superar essa situação. O Andrei, ele sentiu algumas dores, mas nada que fosse preocupante, assim, bem diferente do Yuri. O Yuri já vem sentindo as dores há algum tempo, né? Os médicos, naturalmente, podem falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito disso, mas é um jogador que tem, ele falou, professor, se precisar, a gente tem visto, e ele tem, às vezes, saído com muitas dores, mas ele é guerreiro, é esse tipo de jogador mesmo, e normalmente a gente tem entrado com ele, e depois, para a gente ter uma construção normalmente com uma qualidade melhor, porque ele é um jogador de muita contenção. Já o Palácio é um jogador de muita criatividade, um jogador que mudou o jogo no segundo tempo. A gente pensava que justamente que a gente fez um gol, né? As coisas estavam caminhando, tivemos uma grande possibilidade com o Figueiredo, poderia ter sido 2-0 e mudaria completamente o jogo. Mas futebol é isso, tem surpresas e a gente tem que estar preparado para essas situações, pelas dificuldades, pelos percalços que acontecem. Se você ficar prostrado, ficar abatido, não adianta. Nesse momento, o mais importante é levantar a cabeça, acreditar, não desistir e pode, a responsabilidade vem para cima do treinador, sempre tem problema nenhum. Eu já vivi muitas situações como essa, como treinador, e assumo a responsabilidade, nós vamos subir. A gente tem que estar junto em todos os momentos, então, sinceramente, eu lamento muito uma situação como essa, porque a vaia não ajuda
atrapalha, e dependendo do jogador, ele sente ainda mais, e se tem alguém culpado é que sou eu. Eu sou o treinador dessa equipe, eu sou o líder dessa equipe, quem escala sou eu, então eu sou responsável. Sempre quando você está perdendo um jogo, as substituições elas se tornam sempre duvidosas, né? Funcionou porque a gente empatou. Aí daí vai falar que porque a gente perdeu, que tomamos um gol, né, no último minuto, no último lance do jogo, as coisas não aconteceram, mas o volume aumentou com as substituições, com a entrada do PEC, com a entrada do Alex, né, com a entrada do Tubarão, os jogadores, com o próprio Fábio, né, com uma característica diferente do Egnaldo, que é um jogador mais de presença na área. Então, assim, as mudanças que nós fizemos, colocar Figueiredo na lateral direita, a mesma situação, também, né, a gente dá um pouquinho, deu um volume, deu força por aquele lado, né, já que a gente não estava conseguindo fazer isso. O Léo tem sido um jogador que cresceu muito com a minha chegada aqui, fez gols importantes e tal. A gente viu que não estava acontecendo, a gente estava sofrendo um pouquinho, até mesmo em termos de marcação, ali junto com o Catatal, ele estava levando alguma vantagem, e com o Figueiredo a gente conseguiu realmente assim sustentar um pouquinho mais na parte defensiva e ter criatividade na parte ofensiva. Então, eu gostei das substituições, aconteceram, mas, infelizmente, a gente tomou o gol. E eu não gosto, sinceramente, é o que eu falo. Se tem alguém responsável, sempre é o treinador. Eu sei que o treinador ele pode xingar, e eu estou acostumado com essa situação, porque quando as coisas vão bem, né, as pessoas aplaudem, quando não vai bem, a gente entende, o torcedor, ele é passional, ele é apaixonado, ele que vai permanecer, todos nós aqui, treinador, atletas, são todos passageiros, e o torcedor, ele está machucado com a segunda divisão, ele quer desesperadamente realmente fazer com que a equipe suba logo. A gente entende toda a dor deles, né? Entende a vaia, entende o xingamento, sem problema nenhum, mas a responsabilidade cai para o treinador, não é num jogador. Todos nós erramos, a bola não... O Thiago tomou gol porque ele é goleiro, mas a gente teve uma série de erros antes. Por que você ficou tão furioso? Porque nós fizemos um gol dessa forma. E a gente não pode, a gente tem que igualar. Quando há 3 jogadores ali, a gente tinha que igualar, a gente tinha que ter saído com mais um jogador, e infelizmente a gente não conseguiu ter essa leitura. É claro que a gente deseja muito que as coisas aconteçam favoráveis para a gente, né? A gente poderia sair daqui hoje com uma vitória fantástica, com um clima totalmente diferente, né? E principalmente o último jogo do ano aqui, diante da nossa torcida, não conquistamos isso. Agora, a gente também não adianta ficar secando, torcendo ali, porque a gente sabe que futebol não é assim. O que a gente precisa agora é preparar, como eu falei desde o início, a nossa mente, o nosso coração, para uma grande batalha no próximo jogo contra o Ituano, independente daquilo que acontecer. A pressão aqui é sempre grande. São Januário, como eu falei, a torcida está muito machucada com tudo o que aconteceu, né? Eu que vivi lá 2015 para 2016, né? A gente acabou também conquistando o acesso no último jogo, em 2016, então é difícil para o torcedor, né? Porque ele não quer viver mais isso, pela grandeza do Vasco da Gama, pela grandeza da torcida, que a gente viu a força que a torcida tem. Então a gente entende esse momento difícil, mas como profissionais, como alguém que já participou de tantas situações de sucesso, de insucesso, de virar a página, de realmente acreditar quando tudo parece perdido, né? A gente está com 5 pontos na frente do Ituano. E amanhã a gente pode estar mais tranquilo, com certeza. Mas a gente também vai estar muito preparado para essa grande decisão.